obrigada, gente, pela presença de vocês. Hoje é uma live muito especial para mim e eu tava demorando para fazer acontecer, né? Vocês estão me pedindo já há bastante tempo. Como eu disse, desde que eu comecei a fazer as lives aqui no canal, vocês estão pedindo uma live sobre esse tema. E como é o tema que eu sou muito apaixonada e trabalho há mais de 20 anos, né? Eu preparei com todo carinho e fiz questão de vir aqui falar para vocês sobre o assunto, pelo menos sobre uma das etapas do processo de seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Bom, eu sou Mônica Ferreira, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em audiologia, eu tenho mestrado em fonoaudiologia e trabalho com esse tema há mais de 20 anos, na verdade desde 98 foi quando eu me formei, então eu já atendi muito paciente, tanto paciente com perda auditiva, paciente com zumbido, enfim. E eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui tudo que eu aprendi ao longo desses anos, o que eu venho estudando. Eu trabalho com aparelhos auditivos, mas hoje eu trabalho na indústria de aparelhos auditivos. Eu sou fonoaudióloga de treinamento, sou responsável por produtos da Signia. Eu já trabalhei em outros fabricantes também, mas tem 6 anos que eu trabalho com a empresa. Mas eu não vim falar aqui de marca de aparelho auditivo, tá? Eu vim falar sobre o processo de seleção de aparelhos auditivos, que é um pouquinho diferente aí o tema, né? Bom, primeiro eu gostaria de dizer para vocês que o intuito dessa live não é de forma alguma esgotar o tema, né? Eu sei que existem N variáveis aí quando a gente fala de seleção de aparelhos auditivos, mas o objetivo é trazer alguns insights para vocês e também, quem sabe aí até um olhar diferenciado, alguma abordagem diferente, uma estratégia diferente para acrescentar aí no dia a dia de vocês, tá bom? Uma outra questão também que eu acho importante abordar é que o processo de seleção, ele sofre influências, né? E são várias, eu vou comentar aqui algumas delas. Uma das coisas que me incomoda é escutar, né, algum profissional, algum colega ou até algum paciente falar assim: ah, vai lá, testa um aparelho ali, testa outro aparelho ali, testa outro aparelho acolá, né? Como se fosse um produto que você compra numa bancada, né? E você experimenta e vê se tá legal, se gostou do produto e tal. Por que isso me incomoda muito, né? Porque não se trata apenas do desempenho de um produto, né? A gente está falando aqui do tratamento de uma perda auditiva, que requer um conhecimento técnico, profissional, não só para todo o processo terapêutico, como também e principalmente para ajustar os aparelhos auditivos, né? Então, observando bem esse movimento, né, e esses comentários, a gente vê que realmente a pessoa que comenta isso e que fala isso, ela realmente não conhece o processo, né? Então, acho que também é o nosso papel desmistificar isso e abrir os olhos, né, do consumidor, dos pacientes e de eventuais profissionais e colegas que estão no mercado, para que a gente mostre realmente o valor do profissional nesse processo, né? Mas como eu estava dizendo para vocês, existem variáveis aí que influenciam a seleção dos aparelhos auditivos, né? Eu vou citar algumas. A primeira variável, na minha opinião, é a característica do fonoaudiólogo. Por que eu estou falando isso? O fonoaudiólogo que é mais ligado em tecnologia, que tem mais facilidade com tecnologia, ele provavelmente vai oferecer, ele vai selecionar e vai oferecer produtos com mais tecnologia para os seus pacientes, né? Essa é não é só uma sensação que eu tenho, mas é algo que eu vejo isso na prática. E eu estava lendo alguns artigos publicados lá fora
característica do profissional e a experiência dele influencia no processo de seleção. Então, olha só que interessante isso e como a gente precisa saber disso para a gente tomar cuidado para que esse viés não atrapalhe na seleção da solução para o nosso paciente, né? Uma outra variável que pode influenciar é a experiência do profissional. Isso, obviamente, é em tudo, né? Não é só no tratamento da perda auditiva. Então, quanto mais experiência o profissional tem, provavelmente mais rápido será o alcance aí dos resultados, né? Isso acontece, a gente não tem como negar, né? Então, é importante que, Mônica, mas eu me formei há pouco tempo, eu trabalho com aparelho auditivo há pouco tempo. Não é isso que vai te fazer experiente, né? É o estudo, é o acompanhamento dos casos, é o estudo de casos, né? Então, você tem como ser um fonoaudiólogo recém-formado, mas com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, né? Para isso que servem os grupos de estudo, para isso que servem as supervisões, os estágios, né? Para que você ganhe essa bagagem, para que você comece a ter mais agilidade no processo, ter um raciocínio clínico mais rápido, né? Bom, a outra característica que influencia aí na seleção dos aparelhos, que eu anotei aqui, é o grau de recomendação da prática baseada em evidências, né? Então, olha só que interessante. Eu fiz uma enquete hoje perguntando aqui no canal do Instagram se você, fonoaudiólogo que trabalha com aparelho auditivo, usa verificação com microfone sonda para adaptação de aparelhos auditivos, né? O que nós tivemos aqui de resposta? Vou passar para vocês. Eu acabei de postar, então os números estão bem fresquinhos. Foram 67 pessoas que responderam o questionário, a enquete ela foi feita hoje, rapidamente, né? 46% utiliza a verificação com microfone sonda e 54% não utiliza a verificação com microfone sonda, né? Interessante que... Obrigada, Mari. Interessante que nos Estados Unidos, cerca de 30% dos profissionais utilizam essas medidas, né? De acordo com um estudo aí mais recente que eu li, pode ser que tenha algo ainda mais recente, né? Mas em torno de 30% dos profissionais. Aqui esse número foi 46%, né? Um pouquinho mais alto, mas obviamente a amostra foi muito pequena e foi muito direcionada, né? Então eu tenho certeza que os profissionais que estão aqui, que nos acompanham, têm essa preparação diferente de uma amostragem maior, de você pesquisar em outros centros auditivos e tal. Bom, então, mas mesmo assim, o que significa isso, né? Significa que 54% não tem certeza se alcançou o alvo da prescrição. 54% dos fonoaudiólogos ajustam aparelhos auditivos baseado no que o software prescreve, né? Tudo bem que o software ele costuma aproximar bastante, né, do alvo, do que o paciente precisa para ter boa audibilidade, para ter o máximo aproveitamento da amplificação, porém você não pode afirmar, você não tem certeza disso, né? Então é muito interessante que esse tipo de trabalho ele vai ser cada vez mais exigido, não só para você cumprir, né, as boas práticas da audiologia, mas também para você se desenvolver como profissional e ajudar os seus pacientes e ter esse escopo, né, de boas práticas para que você consiga aí continuar sendo referência e continuar atendendo os pacientes, né? Tem uma pergunta aqui da Karina. A gente que o ideal é fazer a verificação, mas nem sempre o serviço oferece esta possibilidade. Karina, minha sugestão, encaminha, né?
parceria com um colega que tem o equipamento e encaminha, né? O custo para adquirir o equipamento é alto, é alto se você pensar num valor de investimento inicial, né? Mas obviamente você tem aí, enfim, uma série de questões para você considerar. O objetivo da live não é falar sobre isso, tá? Mas eu quis trazer esse ponto porque, obviamente, a gente vai falar aqui eu tô falando aqui de seleção, mas a gente não pode esquecer que tem todo um procedimento aí por trás, baseado em evidências que a gente precisa desenvolver, né? Então, a minha intenção não é chegar aqui e falar como seleciona ganho, saída, não é só isso, né? É muito mais do que isso. No passado, inclusive, essa foi a chamada da live, né? No passado, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar aí com aparelho auditivo, né? Eu trabalhava com aparelho analógico e nessa época eu tinha à disposição para o meu trabalho ali um aparelho para perda leve, um para perda moderada, tudo BTE, né? Para perda leve, moderada, severa e profunda. E o Intra, o SIC e o ITC, né? Me lembro que eu tinha todo esse portfólio. E aí, como eu não tinha modelos diferentes, eu não tinha, exceto o intracanal, né? Mas eu não tinha variação de modelos, eu não tinha níveis de tecnologia. Qual era o processo de seleção que eu usava? A perda auditiva, né? O grau da perda. E a configuração eu usava para trabalhar o efeito acústico do molde, né? Que na época não tinha nem oliva, nada disso, não tinha tubo fino, né? Tô falando de 98, isso, 2000, né? Então a gente não tinha tubo fino, não tinha receptor no canal, não tinha nada disso. Então, nessa época não tinha muita opção, a não ser selecionar ganho, saída, faixa de frequência, molde, ventilação, né? Então isso já ficou para trás há muito tempo, porque não que a gente perdeu isso, mas só isso já ficou para trás, né? Isso é básico, né? Quando você fala de seleção, você não pode pensar só nisso, né? Que a gente vai falar de outros tópicos aqui, tá? Bom, então, considerando aí toda essa introdução, né? Eu queria também dizer para vocês, compartilhar, na verdade, um pensamento que eu tenho, um trabalho que eu comecei a fazer lá por volta de 2012, mais ou menos, e cada vez mais vem aprimorando aí essa técnica, né? É o desenvolvimento de um plano terapêutico para tratar o paciente com perda auditiva ou perda auditiva e zumbido, né? O que significa esse plano terapêutico, né? Quando o paciente procura a gente, ele procura porque ele tem indicação de aparelho auditivo, normalmente, né? Quando a gente trabalha num centro auditivo, porém, nem sempre ele quer usar aparelho auditivo, né? Então, a gente tem ferramentas para detectar e identificar o grau de motivação dele, né? Mas, fora isso, né, que seria o tema de uma outra live, nós temos que elaborar um raciocínio a longo prazo, né? E quando o paciente procura a gente, ele acha que ele está comprando só um aparelho auditivo, um par de aparelhos auditivos, né? Mas, na verdade, qual é o entendimento que ele tem que ter, né? Ele tem que saber que ele está comprando um tratamento completo, né, de reabilitação. É claro que pode ter colegas, né, que trabalhem com a proposta de vender o aparelho auditivo com uma adaptação, ajuste, ok. Ainda existe isso, né? O que eu acho que é uma pena, mas ainda existe. Eu acho que não tem que ser por aí, né? Eu acho que nós estudamos aí 4 anos na graduação, mais 2 anos numa pós-graduação, mais 2 anos no mestrado, mais 2 anos de doutorado, todos os cursos que a gente faz aí. Para quê? Para nós oferecermos um serviço de reabilitação, né? Bom, então vamos considerar aí essa boa prática, né?
Considerando então que você vai oferecer todo o seu conhecimento aí, que passa desde uma avaliação audiológica para indicação e adaptação de aparelhos, que eu já vou falar sobre isso, até o tratamento com aconselhamento, inclusive de estratégias de uso dos aparelhos auditivos, além do próprio, obviamente, gerenciamento desse uso, né? Então, quando ele chega para mim, ele chega para tratar a perda auditiva dele. E eu preciso avaliar e contar para ele o que eu pretendo fazer, né? Que é justamente todo esse plano a longo prazo. E para que eu monte esse plano, eu preciso escolher junto com ele os aparelhos que serão utilizados. Eu particularmente gosto muito dessa abordagem porque primeiro mostra para o paciente que o foco é o tratamento, não é a compra do aparelho, né? É a compra do tratamento com o uso de aparelhos auditivos. Segundo, porque agrega valor ao meu serviço também, né? Na verdade, quando eu disse no início da live, né? Me incomoda um pouco quando eu escuto, testa 2 aparelhos, 3 marcas de aparelho. Na verdade, quando você vai num centro auditivo, você procura um fonoaudiólogo, você está testando, na verdade, o serviço dele, inclusive, né? Não só o produto, né? O produto é uma parte do processo. Bom, então, voltando aqui, quando eu mostro para ele que existe um plano por trás, um tratamento por trás, e para a gente consiga executar esse plano ao longo do tempo, a gente precisa escolher os aparelhos que ele vai utilizar para esse tratamento, né? E aí tem uma série de questões aí que a gente precisa discutir com o paciente, né? E aí a gente vai começar a enumerar aqui as questões, né? Eu anotei 12 itens que você precisa conversar e discutir com o paciente. Na verdade, precisa não, é uma sugestão, né? Claro. E eu vou pedir para vocês anotarem esses itens aí. Caso você ache que faz sentido aí para sua prática, utilize e vamos ver aí como é que vai ser o resultado, tá? Quando eu faço uma anamnese com o paciente, eu faço a meatoscopia e eu faço a avaliação audiológica, né? Eu preciso ter esse olhar de ir além do diagnóstico nosológico, né? Por que eu estou dizendo isso? Não adianta eu pegar uma audiometria, né? Quer dizer, não é que não adianta, é pouco. Eu pegar uma audiometria via aérea e via óssea, tá escrito perda sensório-neural, grau X, configuração Y, né? E pronto, ajusta o aparelho. Isso é pouco, né? Isso é pouco para selecionar e é pouco para montar o plano terapêutico e é pouco para ajustar os aparelhos, tá? Por que eu tô dizendo que é pouco? Quando o paciente chega para mim com uma audiometria clínica, o mínimo que eu preciso fazer é uma investigação do campo dinâmico da audição dele. Eu tenho que saber o mínimo que ele escuta, que são os limiares que eu já recebi, o máximo que ele suporta, que é o LDL, né? E eu preciso, se o meu software, né, o software que eu utilizo, ele considera aí os limiares de conforto para prescrição de ganho, eu preciso conhecer o MCL por frequência também, né? Além disso, eu preciso conhecer fala no ruído, porque a gente hoje fala no silêncio, o IPRF, o LRF, né? Mas e fala no ruído, com material gravado? Cadê, né? Para a gente poder montar esse plano terapêutico, para nós orientarmos bem o paciente, tá? Então, para um processo de seleção é muito interessante que a gente tenha esses dados aí também. E o primeiro ponto do processo de seleção, que vocês já podem até anotar aí, diz respeito à escolha da potência, né? Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer sempre que vai selecionar um aparelho auditivo é
uma pergunta que é praticamente inegociável com o paciente, né? Que é, será que este aparelho será capaz de atender a prescrição para o nível de audição, para o nível de perda auditiva desse paciente? Será que eu vou dar audibilidade suficiente com o ganho deste produto, deste aparelho? Então, eu preciso identificar qual é o ganho que ele precisa, consequentemente a saída máxima e a faixa de frequência, né? Então essas características eletroacústicas que a gente sempre selecionou, elas continuam sendo importantíssimas e é a primeira coisa que a gente tem que selecionar, né? Muitas vezes a gente tem ali o nosso portfólio à disposição. O primeiro filtro que a gente faz é com escolha da potência. Paciente com perda profunda, por exemplo, não tem opção de receptor no canal, intra, nada disso, né? Normalmente é o PTE, pilha 675, então existem filtros que a gente faz e o primeiro deles diz respeito à potência do aparelho. Quanto ele precisa para ter um bom desempenho aí com relação à audibilidade. Bom, eu preciso, nesse momento, também considerar a avaliação física, tá? Eu quero trazer esse ponto para vocês, que é um insight aí, para que vocês pensem a respeito. Por que a gente tem que estar atrelado, a escolha da potência, ela tem que estar atrelada, inclusive, à avaliação física, que nós temos que fazer. Avaliação física tanto do meato acústico externo, da orelha externa, quanto uma avaliação física de destreza, de visão, né? Porque muitas vezes a gente tem nesse filtro aí a possibilidade de indicar uma potência aí de um BTE, uma potência de um receptor no canal, uma potência de um intra. E essa avaliação ela vai ser crucial aí para determinar o próximo passo, que é a escolha do modelo, né? Então, eu já vi várias vezes paciente, por exemplo, com um receptor no canal, mas com o receptor para fora, né? Aquele receptor power, maiorzinho, né? Para fora do ouvido. E de que adianta, né, eu usar um receptor power para fora do ouvido, né? Não está dando ganho praticamente nenhum que o paciente precisa, muito provavelmente, né? Então é importante a gente considerar essa anatomia, essa questão física para a escolha do modelo, sim, porque muitas vezes vai ser determinante aí para a escolha do modelo do aparelho. Então, essas características até então, elas são inegociáveis, né? Quando o paciente fala, mas eu tenho a perda profunda, mas eu quero usar o intra, então vai comprar em outro lugar, né? Existem questões que são inegociáveis. Então, até agora, né, que eu falei da escolha das características eletroacústicas, a escolha do modelo, até essa etapa, é o fonoaudiólogo com a sua expertise que vai fazer, né? E uma outra coisa importante que a gente precisa se atentar é com relação ao adaptador que você vai usar. Se é molde, se é uma oliva, né? Qual o efeito acústico que aquele adaptador vai ter? Então, se eu tiver a necessidade de ventilar, eu preciso de um modelo que me permita a utilização de uma ventilação, né? De repente eu estou usando aí, eu tenho um conduto flácido, né? E se eu coloco uma oliva, uma sondinha de silicone, o conduto vai colabar, eu vou perder o efeito acústico ali, então eu preciso fazer um adaptador, um moldezinho de acrílico com a ventilação, por exemplo, né? E aí você vai muito de acordo com o portfólio que você tem. Se você tem aí um portfólio que você pode usar receptor no canal com um molde, ótimo. Se você não tem, você tem que usar o BTE, tudo bem também, né? Mas é importante que você considere primeiro todas essas características aí de efeito acústico, as características eletroacústicas para escolher a potência, escolher o modelo. Depois que você fez esse primeiro filtro, começa a discutir com o paciente
alguns critérios, algumas questões aí que envolvem o processo de seleção. O primeiro ponto que a gente pode discutir com o paciente com relação ao modelo é se ele tem preferência aí por um modelo que vai atrás da orelha, um modelo que fica dentro do ouvido, obviamente se for o caso, né? Você já fez o primeiro filtro, você já sabe o que você pode oferecer. Qual que ele se sente melhor, né? E nesse momento, a gente já discutiu com ele, continua discutindo a questão do impacto que a perda auditiva tem na vida dele, a aceitação da perda auditiva por ele, pela família, os medos que ele tem com relação ao uso de aparelho auditivo, né? Então, muitas vezes o paciente tem resistência quando usa pela primeira vez e a gente precisa entender isso, seja para ajudar no processo de seleção ou então para aconselhar, né? Eu não posso indicar esse modelo por isso, isso e isso, mas nós vamos trabalhar essa questão de uma outra forma, né? Bom, o segundo ponto que a gente precisa aí ter em mente é que se você tem opção de oferecer cores para o paciente, né, fica aí mais um critério de seleção para ele. Tem produto, né, tem aparelho auditivo que você consegue mudar a cor da caixa, né? E se o paciente tem uma das 3 demandas, primeiro, ele pode ter uma demanda de descrição. Então, eu quero que combine com a cor do meu cabelo, eu quero que combine com a cor da minha pele, enfim, eu quero discreto a esse ponto. Ou então, o paciente fala para você, tanto faz, né? Para mim não tem problema se aparecer, se alguém vir que eu estou usando aparelho auditivo, para mim também não me importa. E existe o terceiro tipo de perfil de paciente, que é aquele que vai querer brilho, né? Que vai querer algo fashion, na moda. Então, ele vai gostar de uma cor mais vibrante, colorido. Então, também tem esse tipo de paciente. Por isso que essa questão da cor, ela é interessante e pode entrar aí como um processo de escolha aí dos aparelhos. E quando eu falo de cor, né, ela influencia a escolha do modelo também. Então pode ser que você tenha no portfólio a opção de trocar a caixa de um PTE, não tendo receptor no canal, por exemplo, né? Isso pode ser um critério de decisão se isso for algo importante para o paciente. Um outro ponto também que pode ser discutido com o paciente e é bem interessante é que aqui no Brasil a gente não dá tanta importância, né, que é a bobina telefônica, telecoil, né? Existem aparelhos auditivos que têm essa opção e tem outros que não têm, né, modelos de aparelhos que não têm. Aqui no Brasil a gente não tem tantos espaços públicos, né, com essa opção de você fazer aí a recepção sem fio aí do sistema de áudio para os aparelhos auditivos. Mas fora do Brasil, né, quando a gente acabar essa pandemia aí, né, puder voltar a viajar, a gente pode discutir esses pontos aí com o paciente também, mas pode ser que ele tenha essa demanda. E é bacana a gente saber que existem modelos que têm essa bobina e tem outros que não têm, né? E aí, esse é um ponto que a gente precisa pelo menos conversar com o paciente para que ele fique ciente da escolha dele também, caso porventura ele venha ouvir falar sobre isso, ou ele veja o símbolo do telecoil em algum lugar, né? Algum amigo use, enfim. E é legal a gente falar, né? É isso aí, Mari. O outro ponto muito bacana que a gente pode e deve discutir com o paciente é a questão do IP, né? Que é o índice de proteção contra poeira e umidade. Então, olha que bacana, né? Hoje em dia, nós temos a opção de oferecer para os pacientes aparelhos com IP68, né? Que é um índice máximo aí de proteção contra poeira e umidade. Então, pacientes que suam um pouco mais, pacientes que vivem em locais mais úmidos ou então em locais que tem mais poeira, né, da terra,
Yamaha, por exemplo, são candidatos aí a produtos que tenham uma maior resistência, né? Só um parênteses aqui, né? O IP68 não significa prova d'água e nem tampouco significa que o paciente pode dispensar o uso do desumidificador, tá? A recomendação é que, mesmo tendo IP68, o paciente utilize um desumidificador. A gente tem aconselhado o desumidificador elétrico, que é mais eficaz, né, e eficiente, especialmente em casos de suor, né? E são 30 minutinhos por dia, então normalmente tem sido mais utilizado nesses casos, né? Porém, esse é um ponto importante, né? O paciente que tem essa demanda, é legal conversar com ele sobre esse assunto, que muitas vezes, se você trabalha com mais de um fabricante, por exemplo, pode ser que você tenha opção um fabricante um IP, outro fabricante outro IP, e seja um critério de decisão a escolha do IP e também para o seu paciente, né? Então, vocês estão vendo que são critérios de seleção aqui um pouquinho diferentes aí, né? Que, como eu disse, o objetivo da live é trazer esses insights aí para vocês e acrescentarem algumas questões aí, alguns pontos para vocês discutirem com os pacientes, né? Então, eu falei com relação à escolha da potência, do modelo, do grau da perda, né? Da cor, telecoil, o IP. E agora nós temos que discutir com o paciente qual será a fonte de alimentação dos aparelhos auditivos dele, né? Vejam que eu não falei de recurso ainda, tá? Olha só que interessante, né? Bom, seu João, o senhor vai querer um aparelho, o senhor prefere, né? Um aparelho que troca a pilha periodicamente, que é uma pilha, uma bateria descartável, ou o senhor quer um aparelho auditivo que carrega igual o seu celular. Todas as noites o senhor coloca para carregar, né? Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens. Agora, se o seu João, né, que é o meu paciente, ele tem problemas de visão, destreza manual, não é só uma questão de escolha, seria uma orientação, utilização de um aparelho recarregável, né? A não ser que ele não tenha essa condição e essa expertise de ligar na tomada, enfim, né? Mas particularmente eu acho muito mais fácil para um idoso colocar para carregar do que tirar e colocar pilha, né? E uma das coisas que eu falo para os pacientes e que eu acredito, né, muito você colocar para carregar, você tem inúmeras vantagens, além de você se preocupar em sair para comprar pilha, ou então acabou a pilha, né? Você tem também a vantagem de não precisar depender de alguém para colocar e para tirar. Não corre o risco da pilha cair, você tem que catar pela casa porque o cachorrinho vem comer, ou o seu neto, né? Então, eu particularmente vejo inúmeras vantagens com recarregável. E hoje praticamente todas as marcas têm uma opção de aparelho auditivo recarregável, então acho que dá para você incluir esse critério de seleção aí, né? Se você trabalha com multimarcas e você ainda não tem um aparelho recarregável no teu portfólio, procura alguma que tenha, porque você vai ter acesso a ela, né? Eu acho particularmente importante, tá? O outro ponto interessante Bruna perguntou se os recarregáveis não duram menos. Com relação a que, Bruna, durar menos? O recarregável, você deixa a noite carregando e no outro dia você usa o dia todo, né? Quando o paciente escolhe usar um aparelho que troca a pilha, existe também no mercado a opção da bateria recarregável, né? Então você tem aí hoje os aparelhos de prata, com as baterias de prata e zinco, né, recarregáveis, que trocam uma vez por ano, também pode ser uma opção, né? Mas normalmente as baterias de lítio são as que têm o melhor desempenho aí de carregamento, dão menos trabalho, menos dor de cabeça aí para o usuário, né? Mas também tem boas opções aí de prata e zinco que trocam um ano. Porém, as baterias tradicionais, elas tem os 4 tamanhos aí, né, que a gente já conhece, e é
paciente decidir pela escolha de um aparelho com pilha, que troca a pilha, né, é importante que ele saiba, tenha uma ideia do tempo de duração dessa pilha, né? E às vezes passa a ser um critério de seleção esse tempo de duração. Então, quem aqui já teve experiência, né, do paciente buscar um aparelho pequenininho, quando ele soube que a pilha durava entre 3 e 7 dias, ele desistiu e escolheu um aparelho maior, né? Uma pilha 13, por exemplo, uma pilha 312, né? Então, isso pode acontecer também. Vejam como isso é importante, né? Nós selecionarmos, usarmos como critério na seleção. Você, além de atender a expectativa do paciente, você não cria nenhum tipo de questionamento depois, nem nenhum tipo de baixa da expectativa, porque já estão alinhados ali, né, no processo de seleção. Então, escolher ali o tamanho da bateria, o tamanho da pilha, também é importante para que o paciente ele se sinta ali parte do processo, né? Então, a gente tem aí, eu coloquei uma média de dias aqui, mas que o paciente gosta, né, de falar de dias, mas vocês sabem tanto quanto eu que não é bacana a gente falar muito em dia, né, porque é uma janela muito grande, né? O ideal é que a gente fale em número de horas, mas a gente tem uma média aí na pilha 10 de 3 a 7 dias, a pilha 312 de 3 a 10 dias, né? A pilha 13 de 6 a 14 dias e a pilha 675 de 9 a 20 dias. Isso aqui é uma média e depende de cada fabricante, tá? Mas é importante que você saiba disso. Se você não souber, olhe na ficha técnica, porque lá tem essa informação. Tem o número de horas total e aí você divide aí por dia, né? Usando 8 horas por dia, que normalmente é o cálculo que a gente faz, e aí vê mais ou menos quantos dias a pilha vai durar, tá? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí da duração da pilha. Essa é uma dúvida muito comum, né, dos pacientes. Na ficha técnica, né, a gente tem aí normalmente o número de horas que usa o aparelho auditivo. Esse número de horas já considera aí um mínimo de streaming de áudio, né? Então, por exemplo, eu tenho aí 220 horas de vida útil aí da bateria, com 5 horas de streaming diário, por exemplo, né? Então, ou 12 horas de streaming diário, e aí cada ficha técnica vai te dar esse valor. Então, é muito importante que o paciente saiba disso, né? Não existe já é contemplado em um número X de horas, normalmente na ficha técnica, né? Se não for, você tem que saber também dessa informação, claro, para poder compartilhar isso com o paciente, né? Mas, em via de regra, a gente precisa discutir sim a questão do tamanho da bateria. E vejam que eu estou falando aqui em pontos de seleção, mas eles em algum momento se conversam, né? Porque quando eu falo em tamanho de bateria, também estou falando de modelos de aparelho, né? Então, olha como é importante. O outro ponto é com relação à conectividade com a televisão e o celular, né? Então, é importante que o paciente ele saiba, né, que existem modelos de aparelho que têm Bluetooth e que fazem esse pareamento com o smartphone, que recebe a chamada telefônica direto nos aparelhos, que ele escuta música, ele conversa no WhatsApp com a família, né? Hoje em dia, em tempos de pandemia, então, distanciamento social, isso tem sido muito usado, né? Tem acessórios de microfone remoto, por exemplo, o Bluetooth, né? Depois eu falo do FM também. E tem também um acessório de televisão, né? Então, muitas vezes o nosso paciente ele tem queixa de telefone e televisão. Isso é muito comum, né? Porque são os dispositivos externos, a televisão costuma estar mais de 1 metro de distância do paciente, então os microfones dos aparelhos não são utilizados para essa distância toda, né? Para a televisão, a caixa de som da televisão está virada para a parede, o ambiente acústico que a televisão está não costuma ser propício, né?
o áudio da TV pode ter algum problema. Então, esses são os fatores pelos quais o nosso paciente ele tem dificuldade com televisão, né? E para a gente poder resolver essa situação, a gente precisa colocar um acessório na televisão. E se o paciente tem essa demanda, né? Se ele acha que isso vai ser importante para ele também em algum momento, pode não ser hoje, mas daqui a pouco, né? É importante que você selecione um aparelho que tenha essa possibilidade, mesmo que ele não compre agora os dispositivos, né? Os acessórios, mas faz parte do processo de seleção, porque senão depois ele volta a falar, eu quero aquele da TV, mas esse seu aparelho não tem Bluetooth, né? Então é importante a gente discutir esse ponto aí no processo de seleção também, tá? Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Gente, olha só, com relação ao valor, né? É pouca diferença, tá? De preço, né? Na verdade, com relação a preço, acaba sendo pouca diferença aí da opção pilha comum, aparelho recarregável. Se você contar aí tempo de uso do aparelho, põe aí, calcula para 5 anos de uso, né? Divide aí para os 5 anos de uso. O preço acaba sendo muito similar aí de qualquer uma das soluções. Na verdade, o valor acaba sendo maior dependendo da necessidade e a expectativa do paciente. Por exemplo, eu não quero ter que colocar para carregar todo dia. Tudo bem, então usa uma pilha comum. Ou então o contrário, eu não quero ter que trocar pilha de vez em quando. Ficar escutando o apito, aí tem que correr atrás de pilha, não tenho a pilha, não sei onde eu botei a cartela, tenho que comprar a cartela. Dependo de alguém para colocar, depende de alguém para tirar, enfim. Depende muito de cada paciente, né? Por isso que é bacana você ter todas as opções para você atender as necessidades dele, né? Aliás, esse é um ponto também que eu queria citar aqui, né? Super importante, a gente está falando de seleção de aparelho auditivo e quando eu falo de seleção de aparelho, eu estou falando em disponibilizar para o meu paciente uma solução que atenda a ele e não o contrário, né? Não oferecer para ele a solução que eu tenho aqui, né? Então, são coisas diferentes, né? Por isso que a gente está esmiuçando o processo de seleção, tá? Vamos lá. Então, eu falei da conectividade, é importante que você considere isso e discuta isso com o seu paciente para você escolher o aparelho para ele. Tem um outro ponto agora, que também pode ser determinante ou pode ajudar no processo de seleção, que são os recursos para zumbido, né? Depende um pouco da estratégia de cada fabricante, mas em linhas gerais, os produtos com nível de tecnologia maior têm recursos para zumbido ou têm mais recursos para o tratamento do zumbido, né? Então, é importante também que o paciente ele saiba disso e que você eventualmente utilize esse ponto como um critério de seleção. Então você vai somando, sabe? Você está anotando tudo que você discutiu com ele. No final das contas, você vai ver qual é o produto que se encaixa melhor em todo aquele descritivo, né? Vejam que esse raciocínio ele é um pouquinho diferente daquele raciocínio de me diz quais são as suas dificuldades, no ambiente cuidoso, no restaurante e tal, né? É um pouco mais detalhado e aí esse foi o objetivo da live, trazer essa outra visão para vocês, para que vocês enriqueçam o processo de seleção, tá? Então, os recursos para zumbido, algumas vezes são decisivos aí para vocês selecionarem o aparelho. Tem um outro ponto também, faltam dois, que eu vejo ser um pouco desprezado, mas eu acho super interessante, né? Que é a utilização de botão. Me lembro que quando eu comecei a trabalhar com aparelho, lá em 1998, né, como eu falei para vocês, a gente tinha um controle de volume, era o de rodinha no BTE, era o de rodinha do Intra, né? Ele era obrigatório porque a gente tinha aí um sistema analógico e que o controle de volume era o que limitava a saída aí do som.
vieram os aparelhos digitais, né? Na verdade, os híbridos, a gente já começou isso, mas os digitais, que foi lá para 2003, 2004, né? 2005, por aí, a gente começou a ter também o desenvolvimento de pesquisas na área de processamento auditivo, né? Eu acho muito interessante relacionar esses dois pontos. Por quê? Porque foi bem nessa época que nós fonoaudiólogos começamos a dispensar o uso de controle de volume. Quem trabalha um pouquinho mais tempo aí com isso sabe o que eu tô falando, né? E eu me lembro que eu falava isso pro paciente, eu falava pra ele, não, o senhor vai ter que se acostumar, é seu cérebro que tem que regular tudo, né? Seu cérebro que regula o volume, o aparelho faz automático e seu cérebro tem que se acostumar com a intensidade que vai entrar. Né? E a gente aboliu, né? A gente, que eu digo, a indústria aboliu controle de volume, e às vezes a gente até, eu tô falando por mim, eu tenho outros colegas também que faziam isso, a gente até desativava controle de volume no aparelho ou mandava fabricar um intra sem controle de volume, justamente por esse motivo. Né? Então eu costumo dizer que a gente teve na história aí uma parte da história em que o controle de volume era super importante, depois ele passou a não ser mais importante e depois voltou, né? E aí, por que voltou? Primeiro, obviamente, porque não é o cérebro que tem que fazer tudo, né? Sozinho. Segundo, e tão importante quanto isso, é o conceito que nós temos até hoje, que é a personalização. Então, a gente com audição normal tem a capacidade, obviamente, de filtrar o som que a gente quer, a gente e a gente tendo mobilidade, a gente se distancia do som mais intenso, enfim, a gente arruma algumas estratégias para se aproximar da pessoa quando estiver falando muito baixinho, ou então se distanciar dela, né? Mas além disso, essa história é boa, né? Além disso, a gente tem momentos do nosso dia, especialmente no final do dia, quando a gente está mais cansado, ou então algum momento do dia que a gente está mais estressado, por exemplo, que o som irrita, né? Que aquele volume irrita. Ele pode nem estar muito alto, mas não quero ficar no silêncio, ou então não estou conseguindo me concentrar bem, eu quero ficar no silêncio. E aí, nesse momento, eu quero personalizar a minha audição. A gente com audição normal, a gente não consegue fazer isso. Personalizar a nossa audição, a gente personaliza o ambiente, né? Então a gente diminui o som da TV, desliga a TV, se afasta das pessoas, coloca um fone, né? Enfim, a gente arruma estratégias aí para que a gente consiga o efeito que a gente quer. Mas com o aparelho auditivo dá para fazer isso, né? O próprio paciente personaliza para o que ele quer, né? E botão não significa só volume, né? Já há muito tempo. Então a gente tem controle de volume, tem botão de programa, né? Que é um outro ponto interessantíssimo de discutir com o paciente. A gente usa o botão também para feixe de microfone, né? Tem algumas tecnologias que permitem isso. A gente usa o botão para gerador de som, para tratamento do zumbido, enfim. Tem múltiplas aí utilidades, né? O botão. E a gente precisa conversar com o paciente sobre isso, né? Porque tem modelos de aparelho, tem aparelho que não tem botão. Não é verdade? Ou então tem modelos de aparelho que só tem botão de controle de volume ou de mudança de programa. E aí esse mudança de programa é um volume para cima e um volume para baixo, né? Então olha como é importante a gente poder destrinchar todo esse processo, né? E a gente tem os acessórios, como eu já disse, e por fim, porém não menos importante, a gente tem um nível de tecnologia com relação aos recursos dos aparelhos, né? E obviamente cada fabricante tem seu conjunto de recursos, né? O objetivo da live não é falar sobre eles, porque cada um de vocês trabalha com uma marca e cada marca vai ter seu conjunto aí, mas é muito importante também que você entenda aí o nível de personalização de cada tecnologia
entenda o nível de dificuldade do paciente, de demanda auditiva do paciente, para que você selecione a melhor tecnologia para ele também, né? E muitas vezes a questão da tecnologia, esse é um outro ponto também que eu queria trazer como um highlight, né, como uma discussão, na verdade, é que como a tecnologia normalmente é o item da seleção que está mais atrelado a preço, né, ela precisa ser discutida muito com o paciente e abertamente, né? Então, seu João, todos esses pontos aqui, o senhor vai me dizendo aí o que o senhor prefere, eu vou te dizer a vantagem e desvantagem de cada um deles. E com relação agora ao nível de tecnologia, eu tenho essa opção aqui, que pelo que nós conversamos é o que vai ter todos esses pontos, ou a maioria deles, que vai te atender em todas essas demandas, mas está atrelado a preço, o senhor precisa me dizer quanto o senhor quer investir também, né? Então existe isso, obviamente essa questão da discussão da tecnologia é um outro ponto aí também interessante, mas faz parte, obviamente, do processo de seleção, né? Pessoal, nós estamos chegando aí no finalzinho da nossa live, né? É um tema aí bem extenso, é um tema muitas vezes controverso, né? E uma das questões que eu queria trazer para vocês é justamente vejam como é variável, né, esse protocolo. Então, fazer seleção de aparelho auditivo é algo tão individual do profissional quanto outros procedimentos que dependem da característica dele e da experiência dele. Se vocês me perguntarem, Mônica, você sempre utilizou esse protocolo? Não, né? Esse protocolo, ele tem sido desenvolvido ao longo do tempo, né? E cada vez que os fabricantes lançam também algo novo, a gente tem que incluir no nosso protocolo, né? Mas é muito importante que a gente discuta outros pontos com o paciente, além da questão da tecnologia. Esse era um ponto que eu queria também trazer para vocês, que eu acho que é muito importante, tá? Então vamos lá, para a gente fechar em um resumo, né? O processo de seleção é um processo que ele está dentro do plano terapêutico, né? Ele não está sozinho, ele não é o início ou raciocínio clínico todo, né? O processo de seleção é uma das etapas. Ele precisa ser discutido com o paciente, e nós temos vários pontos aí, eu coloquei a potência, a escolha do modelo, a cor, bobina telefônica, o IP, bateria, tamanho da bateria, conectividade, recursos para zumbido, os botões, os acessórios e tecnologia, né? São 12 pontos para que a gente possa aí discutir com o paciente o conjunto, né? E uma outra mensagem que eu também queria deixar muito para vocês é o seguinte: a gente precisa, obviamente, conhecer muitos produtos que a gente tem, porque você precisa saber manuseá-los, né? Então, imagina, né? Sou super defensora disso, mas tão importante quanto você conhecer bem os produtos que você trabalha, você conhecer bem o protocolo que você tem que utilizar de boas práticas, tá? Então, essa é uma outra mensagem também que eu queria deixar para vocês. Tão importante quanto a escolha do produto é adaptar bem o produto, né? Um paciente com um aparelho básico, ele pode ficar tão bem quanto um paciente com um aparelho premium, né? Depende muito do profissional, tá? Então, é muito importante que nós consideremos aí todos esses pontos, né? Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com equipamento de verificação. Se quiser deixar alguma informação aqui pra gente também. Obrigada pessoal. É isso mesmo, é ver o paciente como um todo, né? Um ser que tem uma cognição, que tem uma vida, né?
né, que tem uma família, que tem um trabalho, que tem emoções, que tem demandas, né? Ele não só está inserido no ambiente acústico, ele tem outras necessidades, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Gente, vai terminar. Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em breve com mais um tema sobre aparelhos auditivos, tá bom? Beijo grande, ó. Boa noite para vocês.